Boa noite. Boa noite. Está no ar a segunda edição do nosso jornal Prona News. Vamos para os destaques desta noite. Reportagem exclusiva sobre os problemas encontrados na construção da Ferrovia Norte-Sul. Vamos agora com o nosso repórter. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. É preciso uma caminhonete fazendo as vezes de trem para percorrer a Ferrovia Norte-Sul no centro do país. Estamos entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, Goiás. 700 quilômetros que ainda não podem ser chamados de ferrovia. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de 2 décadas, continua esperando pelo trem. Depois da obra toda paga, ficaram tantos problemas acumulados que o Brasil ainda vai precisar gastar 400 milhões de reais. Dinheiro do contribuinte que você paga no seu imposto para finalmente ter um trem circulando nesses trilhos. Além disso, o sonho de ver o Brasil transportando suas cargas de uma maneira mais barata e eficiente vai ficando cada vez mais longe. O Tribunal de Contas da União comprovou que a obra, além de superfaturada, foi mal feita. Sem proteção, os taludes, esses cortes feitos na terra, se desmancham sobre a estrada de ferro. Curvas fechadas demais. Ou o trem reduz a velocidade, ou descarrila. Em muitos pontos, os trilhos simplesmente não foram soldados. São presos por talas que não suportam o peso de trens carregados. Aqui a empreiteira entregou um longo trecho de uma área de manobra sem o leito de brita sob os trilhos. Se um trem passasse aqui, afundaria. E tem mais. Não há um pátio de manobra sequer no caminho. Portanto, não tem lugar para permitir o cruzamento de trens que vão em direção contrária e nem lugar para carregar ou descarregar. São mais de 700 quilômetros desde Palmas, no Tocantins, até aqui, já dentro do perímetro urbano de Anápolis, em Goiás. E aí, faltando apenas 6 quilômetros para chegar ao pátio de manobras e ao fim de linha. Não que esse pátio exista. Depois do túnel, tem o espaço e as pilhas de trilhos que, de tanto tempo estocados, estão perdendo a garantia. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, esse é o tipo de situação que o Brasil não pode mais permitir se quiser se desenvolver. Estivesse o trem pronto e não haveria engarrafamentos na entrada dos portos. A maioria dos caminhões que está no pátio de espera do Porto de Santos saiu do norte do Mato Grosso. Lá na lavoura, o Brasil é o mais eficiente do mundo. Ninguém produz melhor ou mais barato. E este ano tivemos super safra. Mas depois de 2.000 quilômetros da estrada, o custo do frete já consumiu 30% do preço da soja. E vai ficando impagável com os atrasos. Em Santos você tem que esperar para descer a serra, fica até 5 horas para descer a serra. Quando chega no Ecopátio, fica 2, 3 horas para entrar dentro do Ecopátio. O Ecopátio é um estacionamento onde eles esperam vaga para entrar no porto. Depois que sai do Ecopátio, muitas vezes você pega 3, 4 horas de fila para chegar dentro do porto. Chega dentro do porto, tem engarrafamento também. Todo mundo perde. Nós ganhamos porcentagem, né? Não somos salariados. Nós estamos parados, nós estamos perdendo, nós não ganhamos dinheiro. Nós não temos salário fixo. O engarrafamento de caminhões é pior porque a cada vez que chega um trem, a estrada é bloqueada. O viaduto que evitaria isso é obra do PAC, mas não ficou pronto a tempo da safra. A dificuldade não é só fazer a soja chegar até o porto, mas fazer com que ela embarque nos navios. O Brasil não tem berços suficientes, quer dizer, espaço e estrutura para carregar os navios. E aí isso provoca um outro engarrafamento, lá na entrada do porto. Um sobrevoo na aproximação do Porto de Santos mostra o tamanho do engarrafamento. Mais de 80 navios ancorados na fila para atracar. Eles vão esperar em média 1 semana a um custo de R$60 mil por dia. Essa é uma das razões para que entre os BRICS,
O grupo de países emergentes mais ricos, o Brasil fica em último lugar em qualidade de portos e ferrovias. Você olha, praticamente todos os portos temos filas. Filas e filas de navio. Dentro das baías, fora das baías. E isso daí alguém paga, nós pagamos. Não há dúvida que nós pagamos. Por causa do atraso no carregamento dos navios, a China cancelou a compra de 2 milhões de toneladas de soja este ano. O recente cancelamento de exportações de soja é uma demonstração clara que o Brasil tem condição de vender, mas não tem condição de entregar nos prazos definidos. Se a ferrovia Norte-Sul estivesse pronta, o Brasil também sentiria o impacto de redução de custos. E, em vez de esvaziar, encheria os cofres públicos. De 2007 até agora, teria faturado 12 bilhões de reais, suficientes para pagar a obra e lucrar 50%. O jornal Prona News fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.